Olá, meu nome é Thiago e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Bom, essa palavra aqui, ela é o Trabalhadores da Última Hora. Vamos chamar de termômetro da fé. É um conteúdo mais voltado para um cristão mais maduro, um cristão que precisa de um fortalecimento, tá? Essa palavra é voltada para isso. O que é um termômetro? O termômetro ele é usado, né, para você poder verificar se uma pessoa está com febre ou não. Se a pessoa está com febre ou ela está com a temperatura abaixo do normal, significa que tem algum problema. Bom, lá em Coríntios 13 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior desta é o amor. Uma das armas que o inimigo mais vai usar agora no final dos tempos é o medo. O medo, ele é o quê? Quando nós estamos com o medo, é quando você vê o perigo e você realmente reconhece, isso é um perigo. Um exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, né? Então aí a pessoa chega lá na altura, ela fica com medo, ela vê um perigo real, um perigo de cair ou algo assim. Então quando nós vemos que as armadilhas do inimigo estão se voltando ao nosso redor, aí vem o medo. O que ele quer? Ele quer que nós tenhamos o medo de expressar a nossa fé, expressar o que nós acreditamos. Ou seja, estamos chegando num ponto que parece que é ridículo, parece que é insignificante, obsoleto, expressar realmente a nossa fé, uma fé verdadeira, não uma fé contaminada, como tem ocorrido muito nos últimos dias. As pessoas expressam a sua fé colocando no Instagram, no Facebook, em várias coisas, mas uma fé que não é firmada na verdade, em Jesus, nos conceitos de Jesus, nos valores do reino, mas uma fé firmada no seu achismo, no seu próprio egoísmo, voltado para o eu e não voltado para Jesus. Isso é um perigo enorme. O medo do que, o que vai acontecer, o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer amanhã, o medo disso. O medo de, o apocalipse vai acontecer, eu tô com medo do apocalipse, ou eu tô com medo do anticristo, ou do que vai acontecer. Esse medo, ele procura nos colocar informação, não é à toa que ele usa a televisão, ele usa várias coisas para quê? Todos os dias notícias ruins, notícias que nos trazem medo de sair na rua, medo de viajar, medo de fazer várias coisas, por quê? Ele quer nos causar esse pavor. Isso é uma arma do inimigo e ao mesmo tempo um alimento para ele. Quando nós cedemos ao medo, ele se alimenta do nosso medo. Ou, no caso, o medo, a minha segurança, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ter segurança, se sentir seguro. Coloca um medo tal aonde ele força nós termos a confiança nas coisas desse mundo e colocar toda a nossa segurança nesse mundo, porque ele sabe que aquilo que é abalado será abalado, e quando for abalado, aonde você realmente construiu o seu edifício, seja ele na rocha, se ele for na rocha ou na areia, ele sabe que se for na areia vai cair, se for na rocha vai permanecer. Então, quando nós deixamos o medo tomar conta de nós não estamos firmados na rocha. Por isso, o medo, ele é a maior força do egoísmo. E o egoísmo é a maior força da morte. Agora, para vencermos isso, a fé, ela é o oposto do medo, ela é confiança. Você confiar naquele com quem você anda, naquele que está contigo, aquele que virou e disse assim, olha, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele prometeu. É você confiar, é nós confiarmos de fato que Ele está conosco. Aquele que disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, porque eu vou fazer uma morada para vocês lá, vou fazer uma morada para vocês. Então, assim, é uma confiança. A fé, ela é o oposto, e nós temos que usar a fé para vencer o medo. A fé é a maior força da cruz, e a cruz é a maior força da vida. Então, assim, nós precisamos, de fato, ouvir o que vem dos céus, ouvir o que vem do reino do nosso Pai e poder transmitir isso, expressar isso, mostrar isso,
Nós somos uma luz, nós somos a luz do mundo, e a luz não se pode colocar embaixo da mesa, ela tem que estar no alto, onde ilumina. Não se pode colocar ela embaixo da mesa. Não adianta eu pegar uma luz e acendê-la aqui embaixo, ela não vai iluminar nada, mas no alto ela ilumina. Então precisamos realmente brilhar, não precisamos ter medo do inimigo, não precisamos ter medo das coisas que vai acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não temos que temer nada, não temos que temer o inimigo ou temer o que possa nos acontecer. Isso daí não importa. O importante é realmente nós termos a coragem de fazer o que Jesus fez, de andar como ele andou, e sermos luz como ele foi luz, como ele está na luz. Não temos que ter medo do que vai acontecer, não temos que ter medo do apocalipse, porque quem controla a história é Deus. Quem está no controle de tudo é o nosso Pai, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Deus está no controle. Por mais que nós muitas das vezes não entendemos e não compreendemos a profundidade disso, mas Deus é quem tem o controle da história. Não é a raça humana, não é o diabo, não é o anticristo, não é quem for. É Deus quem tem o controle, é Jesus que é o Rei dos Reis. No caso, nós não temos que temer a nossa segurança aqui nesse mundo. Esse mundo pode ser abalado. O meu carro, o seu carro pode ser roubado. A sua casa pode ser roubada. Os seus tesouros, o seu dinheiro, o dinheiro da sua conta bancária pode ser roubado. Mas aquilo que você realmente colocou como o maior tesouro, por isso que Jesus ele fala, não acumuleis tesouro na terra, mas sim no céu, porque lá o ladrão não rouba e nem a traça corrói. Então, assim, tudo nesse mundo pode ser abalado, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Então, a nossa confiança tem que estar no Pai, no reino dos céus, não neste mundo, entendeu? Isso é uma forma de nós vencermos o medo. Quando você olha para as coisas do alto e não somente para as coisas desse mundo, não há o porquê ter medo, não há. É como a palavra fala, não temas. Não é à toa que tem 366 vezes na palavra de Deus escrito, não temas, não temas, um para cada dia e ainda para o ano bissexto também. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas as coisas que vai acontecer, porque eu estou contigo. Aí vem a tristeza, uma depressão maligna, uma opressão que gera uma depressão. Ao ponto em que a vida se torna sem cor, nós, sem gosto, nós não temos mais a alegria de viver. Uma outra arma que o inimigo usa muito nesses últimos tempos é o desespero. O que é o desespero? O desespero é a falta de esperança. É quando nós enxergamos a realidade desse mundo, a realidade interna nossa e a realidade externa, a realidade do mundo, onde você vê que realmente o mundo ele é podre, o mundo ele é um lugar sujo, quando você enxerga isso de verdade. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, enxergamos que toda a nossa justiça, todas as nossas argumentações diante de Deus é como se fosse trapo de imundícia. Ou seja, toda a riqueza desse mundo, todas as coisas que nós podemos conquistar nesse mundo, comparada com as coisas celestiais, isso daí é trapo de imundícia diante do Pai. Quando nós entendemos isso, quando nós vemos isso, dependendo da forma com que isso te foi revelado, você vai perder as esperanças. Vai se cansar, porque vai olhar para si mesmo, vai ver que você e eu somos inadequados, vai ver que o mundo é totalmente egoísta, totalmente ruim, sujo. E isso traz uma falta de esperança, porque é como se estivéssemos numa rua sem saída, num lugar sem saída. E aí, como que eu posso continuar? Como que eu posso continuar se não há saída? É como se estivesse nadando e não sair do lugar. E aí chega um momento que se cansa, um momento que bate, eu não quero continuar. Muitas das vezes na nossa caminhada da fé bate isso, de não querer continuar, de não querer prosseguir sem a esperança. Nossa, faz tanto tempo que está falando que Jesus está voltando, que a volta dele está próxima, mas até agora não aconteceu. Já várias e várias pessoas vieram e falaram que Jesus está voltando desde muitos anos atrás e até agora não aconteceu. E aí perde a esperança. A esperança naquele que virá para nos salvar. Perde a esperança. Uma das coisas
que é importante nós entendermos é o quê? De fato, eu sou inadequado. De fato, nós somos inadequados. Nós nunca, diante de Deus, nós nunca vamos estar pronto ou preparado para alguma coisa, pronto ou preparado para viver nesse mundo, pronto ou preparado para até mesmo falar de Jesus, ou falar até o que eu estou falando aqui. Nunca nós vamos estar pronto, nunca nós vamos estar adequadamente do jeito que deveria estar. Mas aí isso que é importante. Ser inadequado é importante. Não estar totalmente pronto é importante. Por quê? Sabe uma coisa que Paulo falava? Paulo ele falava que ele se gloriava nas fraquezas. Ele fala, eu me glorio nas minhas fraquezas. Quando ele foi escrever aos Coríntios, ele disse, eu me glorio nas minhas fraquezas. Por que ele se gloria nas fraquezas? Porque é na fraqueza que mostra a graça de Deus, o poder de Deus. É quando realmente nós tropeçamos, quando realmente nós falhamos e encontramos graça e misericórdia diante de Deus. É quando nós realmente nos humilhamos e recebemos a graça de Deus. Como diz lá em Hebreus 4,16, fala, chegai com confiança diante do trono de Deus, a fim de achar graça. Então é chegar com confiança, com fé, com esperança, para achar graça diante de Deus no tempo oportuno. A graça de Deus, ela cobre, ela nos fortalece, ela faz realmente a santidade de Jesus começa a ser gerada em nós e ela faz nós, diante de Deus, estarmos aprovados não pela nossa justiça, não pelo que nós fazemos, mas pela graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Eu não mereço, mas por causa do sacrifício de Jesus, a graça de Deus me cobre. A graça de Deus me basta. Mas os que esperam no Senhor subirão alto, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Não porque somos poderosos, mas porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Talvez por planos frustrados, a vida ela fica no sem sentido, por várias coisas que possam ter ocorrido e acontecido na nossa vida, ao qual baixa a nossa guarda, baixa a tristeza e nós não queremos sair do lugar. A tristeza faz nós empacarmos, ficarmos no lugar e não andar nem para frente nem para trás, ficar ali e querer encerrar por ali. É isso que a tristeza causa e é isso ao qual o nosso inimigo vai lançar muito sobre nós nesses tempos. A tristeza. Muitas das vezes a tristeza ela é porque nós estamos olhando as coisas com os nossos olhos. A palavra nos ensina a olhar para Jesus. Olha para Ele. Por quê? Quando você olha para as pessoas, quando você olha para esse mundo, você vai ver sempre as pessoas ser melhor do que você ou pior do que você. Esses dois pontos sempre vai tirar-nos do equilíbrio, entendeu? Do equilíbrio. E qual que é a questão? Se olhando para a pessoa que você olha e acha aquela pessoa mais do que você, vai te fazer ficar triste. E se você olha para aquela pessoa que você considera-se melhor do que ela, você vai se sentir. Pode cair no orgulho. Então, assim, nós temos que olhar para Jesus. Olha para Jesus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olha para Jesus. Pedro, quando começou a andar pelas águas, ele estava olhando para Jesus. Quando ele sentiu o vento forte e ele sentiu ali a tempestade, ele começou a olhar em volta e aí ele começou a afundar. Então, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar na tristeza, na depressão, nós começamos a afundar num ponto onde nós não temos mais a alegria de viver, a alegria de cumprir o propósito de Deus. A nossa vida ela tem um sentido quando nós encontramos o propósito nosso em Deus. E o nosso Deus ele é um Deus criativo, ele criou todas as coisas e todas as coisas têm um propósito. Inclusive eu e você, nós temos um propósito diante de Deus. Nós só precisamos desvendar esse propósito. Só que esse propósito, ele não vai ser desvendado em nós numa tristeza.
debaixo de uma opressão maligna de tristeza. Esse propósito não vai ser revelado para nós. Mas quando nós buscamos a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nesse tempo o que nós mais vamos precisar é a força do Senhor para vencer as batalhas. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos dessa alegria. Nós precisamos olhar esse mundo, olhar as coisas com alegria. Por mais que paradoxal que seja, nós precisamos de alegria. Aí você pode pensar, Tiago, minha vida não tem sentido. Eu sou frustrado em um monte de coisa. Nós somos chamados para sermos a voz do que clama no deserto. Nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor. Então vamos nos comparar com João Batista. João Batista, ele tinha a alegria dele, era em ver o caminho sendo preparado para Jesus. João Batista, ele poderia ter muitos outros propósitos na vida. Ele poderia ter sido o que ele quisesse na vida. Mas a maior alegria dele era em ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior alegria dele foi ver o quê? Preparar a noiva para o noivo. A maior alegria de João Batista é que ele cresça e que eu diminua. Isso é que é a alegria. Isso nos traz sentido, porque é um sentido eterno, não é uma coisa terrena, é algo eterno. Em você e eu, realmente nos alegrarmos em ver Cristo crescer. E muitas das vezes, eu diminuo. Ele crescer e eu diminuo. Eu e você, nós diminuímos. Para que Ele cresça. A melhor coisa é Jesus estando vivendo em nós. Essa é a maior alegria. É a maior alegria. João Batista poderia ter se sentido frustrado, pois a vida dele, ele viveu no deserto, ele se vestia com roupas de pelo de camelo, comia gafanhoto com mel, olha a vida dele. E além de tudo, olha como foi trágico o final da vida de João Batista. Ele foi para a prisão, ele ficou preso, e depois cortaram a cabeça de João Batista e apresentaram num prato para os reis do mundo. Aos olhos humanos, João Batista foi um fracassado. Alguém que não consegue ter o olhar de Cristo, o olhar celestial, o olhar eterno, a honra de eternidade em eternidade, ao qual João Batista está colocado. Talvez nem ele mesmo na época dele entendia tudo isso, mas ele tinha uma coisa, a alegria de poder realmente cumprir o propósito. Só que para muitos o propósito de João Batista foi frustrado. Até mesmo o propósito de Jesus para muitos é frustrado. Um olhar simplesmente mundano vai olhar fracassado. Você pega a vida de Paulo. Paulo, olha como foi o final da vida dele, preso e morto por Roma. Para muitos, num olhar simplesmente carnal, vai dizer assim, foi frustrado, uma vida que não valeu a pena viver. Mas e no olhar da eternidade? E aos olhos do Pai, aos olhos de Jesus? Imagina a honra que Paulo tem de eternidade a eternidade. Então, eu e você não somos fracassados. Nós somos realmente cheios da graça de Deus, aonde pode ser que hoje nós não entendemos exatamente aquilo que Deus faz, mas vamos entender por toda a eternidade e tem uma honra, tem uma recompensa por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Por isso que Jesus disse aos fariseus, tudo aquilo que é elevado aqui nesse mundo, no reino dos céus, é muito pequeno. Tudo aquilo que é muito pequeno aqui nesse mundo, no reino dos céus é muito elevado. Então, os últimos serão os primeiros. Os pequenos serão os grandes. Então, você é grande diante de Deus. Não desacredite disso. E o nosso termômetro é esse.
Acredito que você já ouviu muito falar aquela coisa assim, como que eu vou saber se isso é de Deus ou se não é? Aí você ouve aquela coisa, se eu sentir paz no meu coração, é de Deus. Se não sentir, não é de Deus. Isso também, isso é válido. Mas agora vamos colocar aqui a questão do termômetro. Como que eu vou saber se eu ainda estou no caminho certo? Como que eu sei se eu ainda estou andando no caminho da luz? Vamos considerar porque a apostasia está em alta hoje. Vamos lá. Em Romanos 14:17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então vamos lá. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos vivendo é justo? Faz parte da justiça do reino celestial, da pátria celestial, não da justiça desse mundo, mas da justiça celestial, aquilo ao qual Jesus nos ensinou. Nós estamos vivendo essa justiça? Se estamos, legal. Temos paz. Não uma paz dada pelo dinheiro, pelas pessoas ou pelas coisas que tem à volta, ou até mesmo porque você anda armado ou algo do tipo. Não esse tipo de paz, mas uma paz de você saber que Deus está no controle de tudo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem essa paz? E outra coisa, um outro termômetro, assim, que é infalível, é você verificar a sua alegria. Você faz as coisas com alegria? Você está vivendo realmente, se contentando, tendo a alegria do Senhor, fazendo as coisas com alegria? Tipo, fazer o seu melhor, o melhor dentro daquilo que você consegue fazer. E com alegria, não com tristeza. A palavra nos ensina, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Isso com alegria. Seja coisas de lutas, provas, ou seja coisas boas, em tudo dai graça. Faltou a comida hoje? Dai graça. Furou o pneu do carro? Dá graça. Conseguiu realizar o seu sonho, aquela viagem ou algo assim? Em tudo dai graça. Em tudo se contentai, se alegrai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A partir do momento em que nós nos tornamos murmuradores, nós nos tornamos pessoas que só reclamam, pessoas que não têm alegria, tudo só olha o lado ruim das coisas e não consegue ver o lado bom, isso é um grande medidor de que já estamos nos apartando do caminho da luz. Porque quem anda na luz, embora vê o anticristo, ele vai conseguir ver que Jesus, o Cristo, está retornando. Porque Jesus, ele disse, quando vedes todas essas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças e sabeis que está próximo a vossa redenção. Então, quem vê o vale de ossos secos, não consegue imaginar que dali pode sair um exército. Então, nós temos que olhar isso e dar graça, mesmo no vale de osso seco, porque do vale de osso seco Deus pode levantar um exército. Ainda que você esteja vendo a formação da grande Babilônia, mas nós temos que conseguir enxergar a nova Jerusalém, não somente a grande Babilônia. Não podemos negar o mal desse mundo, mas temos que ver além, temos que ver a glória de Deus, assim como aqueles querubins de Isaías 6, que eles estão diante de Deus ali dizendo, santo, 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 és o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Como que eles conseguem enxergar isso? Que a terra está cheia da glória de Deus. Como que eles conseguem ver isso? Porque eles olham com o olhar de Jesus. Porque aquilo que já é diante de Deus, aquilo que hoje nós vivemos já era diante de Deus. Porque Ele é. E as coisas que vão ser, para Ele já é. É incrível isso. Para Ele já é. A restauração de todas as coisas, para Ele já é. Toda a terra está cheia da sua glória. E cada coisa vai se encaixar. Então, quando nós olhamos com o olhar de Cristo, por mais que não conseguimos compreender, mas nós temos a fé de que todas as coisas vão se encaixar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito.
Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Então levanta-se, resplandece, sacode o pó. Levanta-se, resplandece, sacode o pó, resplandeça a tua luz. A luz de Cristo em ti, resplandeça. Você, meu irmão, minha irmã, resplandeça. Chegou o momento de você resplandecer. Chegou o momento de que você abrir a boca para que o Espírito Santo de Deus encha a tua boca. Não te cales, não para. Nós estamos no final, não para. Agora é o momento do último gás para que realmente possamos terminar a nossa carreira aqui. Que nós possamos, como Paulo, assim, poder dizer diante do Pai: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então saiba, tem uma coroa para você. Tem uma coroa. Vamos, levante-se e vamos prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém? Não desanime. Não deixe que o medo, o desespero e a tristeza te peguem. Então não desanime, irmão. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu venho te pedir que o Senhor, o teu Espírito, venha vivificar-nos realmente na tua palavra, para que possamos viver a tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo, meu irmão. Deus abençoe.